tudo meio que sendo pensado também na eleição do ano que vem, tanto para o PT quanto a família Bolsonaro. Agora eu quero virar para a família Bolsonaro, se eles acharam em algum momento que era um movimento inteligente isso, né? Porque será que eles não imaginaram que isso ia ter um efeito, um tiro pela culatra de vamos prejudicar o povo brasileiro e vamos comemorar isso? E veja, por exemplo... Demonstra força, de uma certa forma, mas... Eu acho que o objetivo do Eduardo é fazer tudo que for possível para impedir ou tentar interferir realmente no julgamento do STF do pai dele, né? E é um objetivo que ele não vai alcançar, certo? A gente já está meio escrito aí que... Ele vai ser preso. Setembro tem o julgamento, provavelmente vai ter uma condenação e provavelmente vai ter uma prisão domiciliar. Então, assim, o destino do pai dele não vai ser alterado. Agora, interessante a gente ver o que acontece agora com o Eduardo Bolsonaro, né? Porque o Eduardo Bolsonaro... o bolsonarismo, algumas vezes, isso aconteceu faz o quê? Um mês ou 2 meses, o bolsonarismo começou a soltar para os jornalistas uns balões de ensaio, né? Que olha, a gente está pensando aqui que de repente lançar o Tarcísio... Eu senti isso também. E a Michele de vice. Aí passa uma semana, olha, na verdade a gente está pensando em soltar o Tarcísio como candidato e o Eduardo Bolsonaro de vice. Então o Eduardo Bolsonaro... E aí o balão de ensaio é porque eles ficam medindo aí a reação das pessoas, fazem pesquisa, na pesquisa faz a pesquisa para ver quem tem mais chance. E estavam imaginando que isso podia acontecer, né? Só que agora, o Eduardo Bolsonaro sempre foi um cara difícil, né? Ele tem essa cabeça muito ideológica, e tem um comportamento que ele não é um cara muito de negociar, né? Mais beligerante. De avaliar. Ele é um cara beligerante. E quando ele toma e sai anunciando, então, né, que ele está celebrando que o Brasil todo vai se dar mal nessa história, pega mal para ele. E ele acaba brigando com o Tarcísio de Freitas, né? Certo. Quer dizer, então se faz 2 meses o bolsonarismo estava pensando em fazer uma chapa Tarcísio Eduardo Bolsonaro, agora fica bem mais difícil, né? O Eduardo Bolsonaro meio que se inviabilizou aí nessa história. E ele é alvo de um inquérito aberto pelo Alexandre de Moraes e ele está esticando a corda. Nós criticamos, inclusive, essa abertura de inquérito, por mais que o Eduardo fique atacando em rede social, a gente age por princípio. Sim. Não, porque a abertura do inquérito... porque assim, a cada dia o Eduardo faz uma postagem mais agressiva, etc. Então, se em algum momento ele legitimar, e tá bom, aí se legitima a abertura e se faz. Mas não se legitima a posteriori com base em nada. É claro que o Moraes tem essas atitudes que fortalecem a narrativa bolsonarista porque são autoritárias. Então, para falar do inquérito aberto pelo Moraes contra o Eduardo Bolsonaro, sobre o Eduardo Bolsonaro, o Lula e toda a esquerda, na verdade, na época em que o Lula era alvo da Lava Jato, fez campanha internacional a dar com pau até não poder mais. Na verdade, continuou fazendo. E até hoje faz, para tentar reescrever a história. E a gente até pegou vídeo do Guilherme Boulos em Portugal, falando sobre todas as iniciativas em vários países diferentes, entendeu? Então eles recorreram à ONU, aí saiu lá um comitê amigo de aliados deles, disseram que era uma decisão do Tribunal da ONU, eles falsearam tudo. Eu lembro. Recorreram a parlamentares americanos, a imprensa amiga internacional, para dizer que ele era um injustiçado, etc. Então, assim, fazer articulação internacional, quer dizer, o político ir para fora do país, para tentar legitimar a sua narrativa a partir de fontes externas, sejam eram políticas, midiáticas, angariar apoio de partidos estrangeiros. Você pode discordar de tudo que o político está fazendo, mas não é uma coisa criminosa, a menos, claro, que tenha um crime. Quer dizer, que as pessoas comecem a fazer alguma coisa aqui contra o Brasil de uma maneira assintosa. Então... nós, por princípio, falamos, esse inquérito, a abertura dele nesse momento, com os elementos que existem, é um absurdo. Agora, algumas pessoas já começam a falar assim, mas espera aí, ele está confessando que ele está pressionando, aí você tem a medida que é realmente contrária aos interesses do Brasil e ele está lá assumindo a autoria daquilo. Ele declarou para um jornal brasileiro, estou aqui pressionando o Moraes, quero pressionar, ele confessa isso, né? Então, você tem esse caso em relação ao Eduardo Bolsonaro. Mas aí, vamos para o Tarcísio. O que acontece, né?
o Tarcísio ele ficou próximo do Bolsonaro. Ele tem ali uma gratidão pessoal e tal, que eu lamento, por ter sido ministro da infraestrutura, por ter sempre sido apoiado pelo Bolsonaro, etc., que faz ele passar pano, ele fazer vista grossa a todas as condutas individuais do Bolsonaro e dos integrantes da sua família. E ele vê isso também como uma estratégia para 2026, se manter ali, para ter o voto dos bolsonaristas mais fidelizados, etc., porque sabe que o resto todo que tem críticas ao PT acaba votando contra o PT, então tenta manter o pé em cada lado, né? Não sendo um bolsonarista raiz, eu vou agradar aqui aos eleitores mais moderados, mas eu não posso perder o apoio dos bolsonaristas mais radicais. E aí foi isso que aconteceu. O Eduardo e os porta-vozes dele, alguns estão nos Estados Unidos, outros atuam nas redes sociais pelo Brasil, passaram a atacar o Tarcísio por ele ter ido a uma reunião com um representante, um encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, para negociar. Então, qual é a cronologia que aconteceu? Quando saiu a tarifa do Trump, o Tarcísio fez uma postagem na rede social acenando para o Bolsonaro. Aí ele fez lá, jogou o confete para a bolha bolsonarista. Aí o Trump é culpa do governo Lula, Bolsonaro é injustiçado, essas coisas assim, né? Nesse tom, não estou falando com as mesmas palavras. No dia seguinte, ele já mudou o tom completamente numa coletiva de imprensa. Não, vou defender o Estado de São Paulo, é claro que a tarifa é algo ruim para o Estado de São Paulo, os Estados Unidos são o maior destino de exportação industrial do Estado de São Paulo, eu tenho que defender aqui os interesses da população, etc. É um discurso completamente diferente do discurso do Eduardo Bolsonaro, que já tinha sido feito de várias formas naquela ocasião, e dos discursos que se seguiram do Jair Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro. Depois a gente tem que falar até especificamente, porque é bizarro. Aí depois se veio à tona, né, pelo jornalismo do bastidor, que o Tarcísio, sentindo que não dava para ficar defendendo uma tarifa que prejudica o empresariado, a indústria paulista, ele foi para uma reunião com Jair Bolsonaro para dizer, olha, vou ter que defender. Isso já é bizarro. Você imagina o governador ter que falar para o político, olha, pedir permissão. Não vai dar para eu ficar contra o meu estado, ficar contra o meu país, entendeu? Sei que seu filho tá lá e tal, que você tá aí preocupado com a cadeia, mas se eu fizer isso, acabou, né? Não vou ter chance de nada, nem de reeleger 2026 como governador. E tem uma questão prática, né? Objetiva, tem um prejuízo pro setor ali direto, né? Então, o Bolsonaro teve que aceitar, sabe-se lá o que o Bolsonaro falou naquela reunião, mas ele teve que engolir esse sapo. E aí, mesmo sendo atacado, porque a gente monitora as redes sociais, a gente sabe quem é quem ali, a gente vê os ataques dos aliados do Eduardo Bolsonaro, e depois o próprio Eduardo Bolsonaro acabou reforçando ali, de uma maneira não tão diretamente, nominalmente hostil, mas se referindo a encontros e tal. Até hoje, ele declarar para um jornal que considerou, olha só, ele falou assim, é um desrespeito comigo. Essa foi a frase dele, que o Tarcísio quis fazer uma negociação lateral, enquanto o filho do presidente está exilado nos Estados Unidos. Primeiro, ele não está exilado, ele que foi para lá. Está indo, inclusive, repito, a festa de rodeio e a Disney, sustentado lá pela vaquinha do pai. Quando ele saiu daqui, não tinha nenhuma investigação aberta sobre ele. Tinha um pedido do PT faz pedido de qualquer coisa, entendeu? Que depois acabou sendo arquivado. Ele foi alvo de inquérito pela articulação que ele fez lá. E ele falando que é um desrespeito com ele, o governador do estado de São Paulo, coração financeiro do Brasil, defender o Brasil, defender São Paulo. Então, quer dizer, o interesse personalíssimo do Eduardo, da família Bolsonaro, ele é superior ao interesse público dentro do Brasil. Então eles estão dispostos a sacrificar o país, a sacrificar o Estado que elegeu o Eduardo. Em nome da defesa do pai, em nome desse instrumento de chantagem internacional que se tornou a tarifa de 50%. Tarcísio fica equilibrando dois pratos. E a questão é a seguinte, o quanto isso é compatível? Porque assim, você governar com responsabilidade e agradar ao bolsonarismo são atos incompatíveis. Mas se você for um grande malabarista e tal... Até agora deu certo.
Antes dessa Mas tarifa assim, tem. você precisa contar com uma série de variáveis. Mas lembra na corrida são que para a complicadas. prefeitura foi o mesmo problema. O Tarcísio Foi. fincou desde o começo a posição dele e não saiu. E o Bolsonaro que flertou Isso. com dois, aí Mas acabou... Não, exatamente. O Tarcísio sustentou desde o começo a candidatura do Ricardo Nunes e permaneceu ali, inclusive mostrando até que no estado de São Paulo, o Tarcísio já tem uma força, de certa forma, independente do Jair Bolsonaro. Pois é. Claro que pode ter um ruído aí, que pode... Não, se houver uma cisão talvez, e tal. talvez mas ele assim, perca. a eleição para a prefeitura, mas é claro que não estou falando que isso acontece na escala nacional. A eleição para a prefeitura mostrou que o Tarcísio tem uma força própria no estado. Sim. Porque o Bolsonaro não apareceu nos vídeos de campanha. Ele só apareceu depois que houve uma subida ali do Ricardo Ele Nunes. esperou Quando estava para firmar, baixo, ele estava meio... Posso ir com quem ficar na frente. Ele fez um aceno no dia da eleição para o Pablo Marçal. E o próprio Ricardo Nunes, nos seus discursos, falou: quem ficou do meu lado o tempo todo foi o Tarcísio. Eu lembro. Então, assim, só para concluir, não é simples equilibrar isso tudo. E, claro, o que favorece o Tarcísio, equilibrando esses pratinhos com dificuldade, é o desgaste do Lula. É o Lula aplicar no governo as mesmas velhas e mofadas ideias do PT. Então, mesmo que ele, vamos supor que aconteça esse cenário, ele não conseguir sustentar essa defesa da soberania supostamente patriótica por muito tempo, vai voltar a ter aquelas velhas ideias mofadas, aquele diabo na hora da eleição que ele sempre faz e tal. É perigoso, porque tem a máquina pública, tem muito dinheiro, tem muito cargo para dar, muita remuneração para cabo eleitoral possível, mas é o PT, tem um desgaste já na sociedade brasileira. Aí é essa equação eleitoral que fica. Mas o episódio, né, Duda, acho muito emblemático da dificuldade de surgir uma liderança independente em relação ao bolsonarismo no campo antipetista, que é refém hoje, politicamente, não intelectualmente, de Jair Bolsonaro. E em relação ao Trump, vocês acham que ele volta atrás, como voltou em alguns casos dessa tarifa? Ou parece que é para valer? É aquele esquema de eu jogo lá em cima, faço um terror e depois sento na mesa de negociação? E parece que o Lula também até agora não quis aumentar a aposta, né? Ele tá segurando essa resposta aí. Mais ou menos assim, porque as reações do Lula, elas não são reações diplomáticas. Pois é. Primeiro que ele não resistiu à tentação, e até certo ponto é compreensível, de explorar o episódio político eleitoralmente contra a família Bolsonaro. Já que a família Bolsonaro deu, olha, toma aqui, ó. De bandeja, né? Levantando a bola para ele cortar. Então ele, no palanque, outro dia, imitou o Eduardo Bolsonaro. Ô, Trump, vem aqui ajudar a salvar meu pai da prisão e não sei o quê. Mas nisso, ele também imitou o Trump. Ele também debochou do Trump. Ele já tinha, inclusive... Na reunião dos BRICS, ele já tinha feito várias críticas, inclusive essa taxação, que lá na entrevista da Globo, ela também colocou isso na parede. Isso não foi isso também a motivação para ele taxar? Que ele deu uma contribuição para que houvesse essa decisão do Trump, não resta dúvida. Em primeiro lugar, assim, você tem a culpa do Trump. Claro, o Trump é caótico, o Trump louco, faz uma política que, inclusive, vai contra os próprios princípios de liberalismo econômico, de uma direita no final republicana democrática. A própria população dele, né? É mais protecionista, prejudica a população. Você está tendo já um aumento de inflação aí, pelo menos 0,3% de aumento de preços. Você cobra lá do importador. O importador, se ele tem que pagar mais caro, ele vai passar esse valor para o consumidor final. Então é o preço que os americanos vão pagar. A Hillary Clinton mesmo, quando foi protestar contra a tarifa imposta pelo Trump contra o Brasil, ela falou, olha, agora a gente vai ter que pagar mais caro pelo bife, pela carne bovina brasileira, que é um dos principais produtos de exportação, porque o Trump tem um aliado que ela chamou de corrupto, se referindo ao Bolsonaro. Em inglês, de fato, a palavra corrupto é um pouco mais ampla, mas ela usou essa expressão, porque ele está defendendo um corrupto aliado dele. Então você tem esse prejuízo. E o Brasil exporta lá suco de laranja, café,
carne bovina, avião, né? Você tem a Embraer aqui, fabricante nacional de avião, você tem petróleo, aço bruto, ferro. E 50% impacta muito, né, no valor, né? Impacta muito, claro que pode haver um rearranjo, os empresários, a indústria buscar outros destinos para exportação, mas imediatamente você abala o custo operacional, até porque são operações complicadas, que demandam um certo planejamento antecipado, preparatório. Então, se o cara sabe, porque a taxa foi anunciada, mas ela só passa a valer em 1º de agosto. Mas se você já sabe que em 1º de agosto o preço vai estar 50% mais alto, muita gente lá já deixa de encomendar, já deixa de comprar. E aí você tem um excesso de produção aqui no Brasil. Para onde vai essa produção? Para onde vai ser escoado e tal? Então, você tem uma reação aí do empresariado. Mas só voltando um pouquinho para o caso dos BRICS, o Duda falou da postura do Lula de defender que haja na relação comercial entre os países uma outra moeda padrão que não seja o dólar. E o Trump, logo em seguida, ele criticou muito isso. Então ele veio a público para dizer, olha, o BRICS foi criado para desvalorizar o dólar, para estabelecer uma outra moeda como padrão, um outro país como referência mundial. E eu não vou permitir isso. O dólar tem que ser o padrão, porque se a gente perder o dólar como padrão, vai ser como perder uma grande guerra mundial. Então, vai ter resposta. Eu vou tarifar e tal. Anunciou tudo que iria fazer. E claro, pode ter outros elementos aí da relação do próprio governo Lula com o Trump que já irritavam ele. Aí somou com esse caso do Bolsonaro, ele fez uma salada. Mas se você vai analisar a carta, porque você já falou aí você acha que isso vai baixar? Se não vai, perspectiva. Se você analisa a carta, os últimos parágrafos, eles esquecem o Bolsonaro, ele fala ali no começo, em parte por causa disso. E aí no final, ele fala assim, podemos negociar a tarifa se abrir a economia, se rever a balança comercial e tal. Aí você tem um elemento que é factualmente errado e você tem um elemento factualmente correto na carta do Trump. O errado é que há um superávit do Brasil na relação comercial com os Estados Unidos, quando, na verdade, o superávit é dos Estados Unidos. E isso, acho que a última vez que os Estados Unidos teve um déficit na relação comercial com o Brasil foi em 2007, se eu não me engano. Então, você já tem aí 18 anos de superávit dos Estados Unidos na relação comercial com o Brasil. E de bilhões e bilhões de dólares, né? E o ponto... então, ele falou que havia um superávit brasileiro, esse ponto está errado, né? Agora, ele falou que o Brasil é uma economia fechada, e é mesmo. Então, você tem aqui tarifas também, tá? Ele está pregando que se abra, ele está pregando que as negociações sejam melhores. Eu vi entrevista do assessor econômico da Casa Branca dizendo que isso tudo está dentro de uma estratégia geral, de o país ser superavitário, de o país conseguir se preparar para um cenário de crise, etc. Não soube explicar especificamente, justificar a medida imposta contra o Brasil, porque é essa salada. É meio econômica comercial, meio política judicial, e toma aí, e depois a gente vê. Porque o Trump tem, como você apontou bem, ele tem já, eu apontei isso lá na campanha de 2016, porque muita gente via o Trump como um sujeito ideológico da extrema-direita, aquela visão de militante de esquerda de TV brasileira. Fora do sistema. E o Trump ele tem uma questão de negociação que é muito singular dele, é uma estratégia corporativa, de predador, de, olha... tudo para mim, nada para você. Ele entra da maneira mais ousada possível, ele faz você reclamar do bode na sala e depois ele fala, eu posso tirar se você fizer isso para mim e tal, para tentar fazer as pessoas se curvarem aí. O que é interessante do final da carta do Trump é que ele faz essa acusação correta de que o Brasil é um país protecionista, né? E quando o Trump começa a anunciar essas taxas, essas tarifas contra vários países... tem uma revolução na cabeça do Lula, né? Que o Lula começa a dizer que ele é a favor do livre comércio, né? Que é engraçado demais. E que é um cara que em toda a história foi super protecionista e ele como presidente agora no 3º mandato... quando está ali naquela dúvida se vai fazer acordo de livre comércio com a União Europeia e Mercosul, o Lula começa a arrumar problema, né? Ele fala, porque eles estão querendo impor uma exigência em relação à questão ambiental, querem mudar as compras governamentais. Então o Lula só estava arrumando problema para não... O PT é contra qualquer acordo de livre comércio com um país rico, sempre foi. E aí agora o Lula é a favor do livre comércio, temos essa novidade
dentro do Brasil. Então agora é a Lula hora. neoliberal. O Lula neoliberal. Então agora é a hora do Lula ir lá e negociar com o Trump e falar assim, Trump, você tem razão, a gente é protecionista, vamos abrir tudo, Pois é. né? Vamos reduzir imposto, né? Só faltou acontecer isso agora.